pessoal, vamos lá então para a parte de séries geométricas. Essa parte é bastante legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, para vocês, essa sequenciazinha, tá? E a gente vai fazer alguma conta em cima disso daqui. Então olha só, a gente tem uma série aqui, né? Porque é um somatório, muito importante, 1 mais 2 mais 4 mais 8. E a gente vai tentar analisar um pouquinho sobre essa série. Quem que é o primeiro termo dessa série aí? O primeiro termo dessa série é o 1, ok? Mas agora, quem que é a razão? O que seria essa razão? Em séries geométricas, a gente sempre faz, né, um termo, os termos em sequência aqui da nossa série serem gerados a partir de uma lógica. Qual que é a lógica da série geométrica? Tá? Então a gente tem o primeiro termo, e a partir do primeiro a gente vai construir todos os outros sob a lógica de adicionar uma razão. Em outras palavras, o que significa, gente? O primeiro termo é 1. O que seria o segundo termo, né? Pensando sempre em relação ao primeiro. O segundo termo seria quem? Seria o primeiro vezes 2, ok? O terceiro termo aqui seria quem? Seria o termo anterior, que é o 2, certo? O termo anterior, que é o 2, vezes 2. Quem que seria o quarto termo? Seria o termo anterior vezes 2. Então repara, né? Sempre o que a gente cria, né? A lógica que a gente cria para a série geométrica é sempre utilizar o termo anterior multiplicado por uma determinada razão. Então olha só, quem que é a razão, né, da nossa série geométrica aí? A nossa razão vai ser 2. Em outras palavras, né, a gente constrói, né, toda uma sequência, toda uma série com base sobre a ótica de fazer o quê? Pegar o primeiro termo e multiplicar por uma determinada razão. E a partir disso, a gente passa a construir cada um dos termos, pegando o termo anterior e multiplicando por uma razão. O que a gente vai trabalhar um pouquinho a mais em cima disso? Se a gente fosse fatorar essas coisas todas aqui, para deixar todo mundo em função do primeiro termo, como é que ficaria? A gente ficaria o seguinte, a gente teria o 1, e agora repara, o segundo termo aqui a gente tem o quê? A gente tem o 1 vezes o 2 elevado na primeira potência, ok? Minha vontade agora é sempre deixar o 1 explícito, que é o primeiro termo. Então olha só, eu vou colocar o 1 aqui e vou tentar fazer todo mundo em função da razão. Então olha só, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, ok? Beleza, então eu tenho o meu primeiro termo e tenho a razão explícita aqui também. Agora, adicionando mais um termo, seria o quê? Eu vou ter o meu primeiro termo, que é sempre o 1, e agora eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2. 4 é 2 ao quadrado. 2 é 2 na 1. Então a gente vai ter 2 na 3, ok? Então seria 1 vezes 2 na 3. Então repara, gente, o que a gente acabou de chegar aqui? A gente sempre tem o primeiro termo em cada um desses caras, certo? E a gente tem sempre também a nossa razão bem explícita aqui. A gente tem uma razão bem explícita. O que acontece daqui para frente é sempre aumentar, né, o nosso expoente. E é a partir desse expoente que a gente constrói toda a lógica da nossa série geométrica. Qual que é a forma, né? Como que a gente representa a série geométrica? Na definição, a gente sempre tem um A, que vai ser ali, né, o nosso primeiro termo, vezes uma razão elevado na K. Então, cada um dos termos, a gente vai sempre colocar, né, ir mexendo, né, no nosso valor de K, lembrando que K sempre é um número inteiro, tá? Não existe K igual a 1,5, 1,6, não. K é sempre um número inteiro. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, então, gente, tá? O que a gente tem que tomar muito cuidado na série geométrica é o início da nossa contagem. Isso eu já vou falar para vocês, só vamos começar a representar essa nossa série aqui. Então, olha só, se a gente começar, né, a abrir os termos dessa nossa série, como é que ficaria? Nós ficaríamos com o A vezes a nossa razão, que é R, na K. Por onde que começa? Começa pelo zero, então é sempre R na zero, ok? Então, beleza. Segundo termo, quem seria? A vezes o R, já usamos o zero, agora a gente vai usar quem? O 1. E assim por diante. A vezes R na 2, e assim vai indo, certo? Gente, o que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daqui, tá?
esse início aqui é a parte mais importante para a gente. Por quê? R na zero todo mundo sabe que vale 1. Então a nossa série fica com a cara, né? A mais A vezes R na 1 mais A vezes R na 2 e por aí vai. O que pode acontecer, e é muita sacanagem de prova, é esse início mudar. Então, gente, toma muito cuidado, porque não é obrigatório que o K comece em 0. O K pode começar em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 1, em menos 1, sabe-se lá. A prova sempre pode te surpreender e colocar um valor de K aqui diferente, né, para te confundir também, né, para ver se tu tá com atenção. Então toma cuidado, né, de olhar aonde, né, onde é que essa série está começando. Vamos falar um pouco então de convergência e divergência de séries. Olha só. Séries geométricas em geral são bem simples, tá, gente? Bem simples. Para a gente saber se a série converge ou diverge, a única coisa que a gente tem que olhar é para o módulo da nossa razão. Se o módulo da nossa razão for menor do que 1, a nossa série vai convergir, tá? Então ela converge. Se o módulo da razão for maior ou igual a 1, nós dizemos que a série diverge. A gente vai ver isso aqui na prática nos exemplos, tá? Então olha só, se a gente tiver uma série, né, isso aqui, gente, basicamente memorizar, mas assim, ó, mesmo que tu não memorize, é uma coisa que é tão lógica que se por acaso no meio de uma prova, uma coisa, tu te perdeu, assim, não, sabe, poxa, esqueci, quem converge, quem diverge, tu vai poder pensar pela tua própria cabeça e chegar na resposta certa bem facilmente, tá? Isso eu tenho certeza. Se a série converge, a soma da série será o quê, tá? Então, olha só, a gente só pode calcular soma de séries que convergem, ok? Por quê? Porque a gente não pode, se a gente for somar uma coisa que diverge, o somatório vai ser quanto? Vai ser infinito, porque tu vai somar termos que são cada vez maiores, então tu nunca vai conseguir fechar um valor, né? A gente sempre pode fazer somatório de sequências de séries, né, especificamente, que convergem. Então, olha só, se a gente tiver aqui, por exemplo, né, o K de 0 até infinito, ou seja, a gente tem uma série infinita aqui, né, até infinitos termos, é uma série geométrica. Como que a gente calcula, né, o nosso somatório? A gente calcula por primeiro termo dividido, né, por 1 menos R. A gente vai ver em detalhe cada uma das aplicações dessa fórmula. Às vezes ela engana um pouquinho, às vezes a prova faz alguma sacanagem que algum pega ratão, então eu vou mostrar para os meus exemplos para vocês como é que se faz para acertar totalmente. E assim, né, gente, se essa fórmula aqui te lembrou alguma coisa, que bom, né? Sinal que tu estudou bem lá no ensino médio. Essa fórmula aqui é o que a gente usava lá em PG, né, como soma infinita da PG, tá? Quem está vendo isso daqui agora pela primeira vez, dá uma revisada um pouquinho em PG também, né? Porque lá na progressão geométrica a gente usava essa fórmula para calcular soma infinita, né? Quando a gente tinha aquela coisa do tipo 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais um oitavo, mais 1 sobre 16, e a gente queria calcular a soma infinita. Então assim, gente, essa aqui é a equação geral do somatório, tá? Nas aulas em sequência agora, nos exemplos, eu vou mostrar cada um passo a passo, né, como é que vai ficar a aplicação em cada um dos exercícios, como que a gente faz para não errar o uso dessa formulinha aqui. Mas em geral, o que tu tem que saber de série geométrica é o quê? Isso que eu mostrei para vocês. Primeira coisa, a forma como que se constrói. Sempre com primeiro termo e razão, e os expoentes avançando, né, de forma inteira, não tem número quebrado na metade. E depois, né, lembrar que se a nossa razão, se o módulo da nossa razão for menor do que 1, ela converge, sempre. Se o módulo da razão for maior ou igual a 1, ela diverge. Ok, gente? Então tá, vamos lá começar a fazer alguns exemplos e alguns exercícios, que é a melhor coisa para aprender. Um abraço, até logo!